Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma dica que pode salvar a sua pele em tempos de crise ou tempos difíceis, como a gente está vivendo hoje, ou em tempos normais, se ocorrer uma situação que você precise de dinheiro, você não está preparado, essa dica vai te ajudar muito, certo? Que é a reserva de emergência ou colchão financeiro, tá? Mas o que é a reserva de emergência ou colchão financeiro? Você precisa saber quanto que você precisa para viver, para pagar suas contas, para comprar comida, pagar luz, água, aluguel, prestação da casa, carro. Você precisa saber o valor que você precisa para se manter durante um mês, certo? Então vamos supor que você precisa de R$ 2.000 por mês para se manter, né? Só um exemplo. Então a reserva de emergência consiste em você ter esse valor aqui, só que de 6 a 12 meses, certo? Então você vai precisar ter aqui de R$ 12.000 a R$ 24.000 para compor a sua reserva de emergência. O ideal seria 12 meses, né? Ou seja, os R$ 24.000. Principalmente para quem é autônomo, para quem tem microempresas, enfim, para quem não é CLT, né, que não trabalha de carteira assinada, o ideal é você ter os 12 meses, ou seja, os R$ 24.000. Quem trabalha com CLT, que é empregado, no caso de você ganhar conta, você ainda tem o suporte, né, do seguro-desemprego, né? Então, mas no mínimo ali de 6 a 12 meses, certo? De reserva de emergência. Por que eu preciso ter a reserva de emergência? Vamos supor que não esteja não acontecendo nada desse negócio de coronavírus, de quarentena, enfim. Vamos dizer que a nossa vida está normal, certo? E você não tem dinheiro guardado. É só um exemplo, certo? Então, você bateu o seu carro, por exemplo. Da onde você vai tirar dinheiro? Ou se você não tem reserva, você vai ter que emprestar de um amigo, emprestar de um parente, ou emprestar do banco e pagar juros altos, certo? Se você tem a reserva de emergência, você, nessas situações que acontecem, você pega o dinheiro da sua reserva para cobrir aquela despesa que surgiu, certo? Então, se você bater o carro, você precisa pagar a franquia, minha franquia é R$ 1.500. Se você não tem esse dinheiro em conta, você retira da sua reserva de emergência, certo? E depois, né, você vai lá e vai repondo aos poucos, certo, galera? E também em tempos como esse que a gente está vivendo, né? O pessoal está parado, não está trabalhando, muitas empresas estão diminuindo os quadros de funcionários, talvez tenham que, não sei, né? Talvez alguém seja demitido ou redução de salário, enfim. Esse tipo de situação é muito importante você ter a sua reserva de emergência, tá? Porque isso aqui te dá uma tranquilidade, evita você ter preocupação com dinheiro e você sabe que você vai manter as suas despesas, manter a sua família tranquila durante o período que precisar, certo? Então isso é muito importante, a reserva de emergência ou colchão financeiro é muito importante, gente, tá? Outra situação que pode acontecer, meu computador queimou, eu preciso comprar um computador novo. Em vez de você ir lá parcelar o computador em 10 vezes no cartão ou prestar do banco para comprar, você pega o dinheiro dessa reserva de emergência e compra à vista. E muitas vezes você comprando à vista você consegue descontos de 10, 15, até 20%, sei lá. E isso também é um investimento, né? Um investimento não é só você investir, você deixar de gastar também, né? Então eu precisava comprar um computador, custa R$ 2.000, por exemplo. Aí você consegue 10% de desconto, você ganhou, deixou de gastar R$ 200, né? Então você tem essa maior chance de negociação se você tem dinheiro
né, para você bancar as coisas à vista, tá? Então a reserva de emergência é muito importante, tá, galera? Então é o dinheiro que você precisa durante o mês para viver, aí esse valor de 6 a 12 meses. Então se você precisa de 5 mil reais, por exemplo, então você precisa aí guardar de 30, certo? De 30 mil a 60 mil reais, né? Então são de 6 a 12 meses, certo? Então você faz as contas aí de quanto que você tem, quanto que você precisa para viver durante o mês e começa a construir a sua reserva de emergência, tá? Se você já investe, daí você pode me questionar, tá, mas e as ações não posso usar de reserva de emergência? Até podem, só que existe uma situação, no caso, se você não tem reserva de emergência, mas tem dinheiro investido na bolsa, se você precisar de dinheiro agora, provavelmente suas ações estão no vermelho, a maioria delas, certo? Então você vai vender, só que você vai ter prejuízo. Então você vai vender suas ações, vai tirar o dinheiro, só que vai ter menos dinheiro do que você investiu, ou seja, você perdeu um tanto e ainda está vendendo seus ativos, certo? Então o ideal não é contar com os investimentos, tá? Reserva de emergência e investimentos são coisas distintas. Você não pode contar investimentos como reserva de emergência, certo? Então é importante você ter e construindo as duas. Se você investe e não tem reserva de emergência, sugiro que se você investe, por exemplo, 500 reais por mês, vai começando a construir sua reserva de emergência. Então, em vez de você investir 500, investe 200 ou 300 e a outra metade começa a construir sua reserva de emergência, tá? E Otávio, mas aonde que eu deixo a minha reserva de emergência? Deixo debaixo do colchão? Ou deixo no Tesouro Selic, na poupança? Galera, reserva de emergência precisa de uma coisa, de liquidez, certo? Você precisa ter acesso fácil ao seu dinheiro, tá? Então, o ideal é você deixar a sua reserva de emergência na poupança, tá? Mas a poupança não é investimento. A reserva de emergência também não é investimento, tá? Ela é uma reserva. E a reserva precisa de liquidez. Você precisa, se eu precisar agora de dinheiro, eu vou lá e saco, vou lá e transfiro, vou lá e, enfim, eu consigo usar esse dinheiro, tá? Tesouro Selic não põe a reserva de emergência. Por quê? Semana passada, semana retrasada, que estava aquela loucura na bolsa, o Tesouro também suspendeu suas negociações por 2 dias, se eu não me engano, tá? Então você não podia nem comprar nem vender. E se bem naqueles dias você precisa do dinheiro, e daí? Como é que você faz? Entende? Você não vai conseguir sacar, você não vai conseguir vender seus títulos e sacar o dinheiro se estiver suspenso, ou mesmo final de semana. Final de semana o Tesouro não funciona, então se você precisar de dinheiro sexta-feira à noite, você se lascou, porque você vai ter que esperar até segunda-feira para vender seus títulos e resgatar o dinheiro. Por isso que a poupança serve para reserva de emergência, tá? Poupança não é investimento, gente, eu sei disso, falei milhares de vezes isso, que poupança não é investimento, mas a sua reserva de emergência deve estar na poupança, tá? Porque você tem liquidez. Você pode ir no caixa eletrônico sacar, você pode chegar no teu aplicativo, transferir para tua conta corrente e fazer uma transferência, ou fazer no débito, enfim, você tem essa mobilidade. E Tesouro Direto, Tesouro Selic principalmente, o pessoal deixa, não tem essa possibilidade, tá? Então entre aspas, arriscado você deixar, porque se você precisar, você não vai conseguir, né? Tesouro Selic, CDB com liquidez diária também não serve. Então o ideal é a poupança para você deixar a sua reserva de emergência, tá? Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Otávio, sou investidor, professor dos cursos Investindo em Renda Fixa, Investindo em Ações e Master Learning em Inteligência Financeira. Um abraço a todos, muito sucesso e até a próxima.